guarde para o seu poder, protegidos, abençoados, desfrutando seus cuidados. Deus nos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, que Deus nos guarde em sua. Deus nos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus nos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua. Deus nos guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus nos guarde no seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua. Deus é fiel, acima de todas as coisas. Eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas. Eu sei que meu Deus é fiel. Muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre muitos dilemas que se apresentam pra mim. Às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar e encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas. Eu sei que meu Deus é fiel. Declaramos juntos como igreja, mesmo separados. Deus é fiel,
coisas eu sei que meu Deus é fiel. Do Senhor me vem a inspiração, é louvor do alto no coração, que me faz viver em adoração em todo tempo. Da palavra vem a revelação, que me faz viver em comunhão, e minha alma uma nova canção em todo tempo. Tu és meu Deus, te louvo, és meu Deus, te amo. Cada dia entoarei um cântico novo. Tu és
assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro, declaramos juntos. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, Derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Senti que os céus estão abertos e ouvi a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus
Olá, bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Nesse dia maravilhoso que Deus nos dá, nós queremos continuar refletindo na Palavra de Deus, nesse tema Evangelho e Cidadania. Deus tem falado aos nossos corações, mas mais do que falar dos nossos corações, a gente tem refletido na Palavra que Deus nos ensina, Jesus nos ensina a ouvir a Palavra, mas mais do que ouvir, a praticar a Palavra. Então, cada domingo tem sido um desafio novo para a gente buscarmos, praticarmos o Evangelho. Nisso que a gente tem falado de cidadania, uma fé na prática, uma fé no cotidiano, uma fé cidadã, e a gente tem refletido um pouco sobre isso, tem sido tremendo. Nós nos reunimos no nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, esse Deus que é justo em todas as coisas que faz, esse Deus que é perfeito em tudo que faz, esse Deus que se faz justiça na pessoa de Jesus, e esse Deus que nos move em justiça, que é o Espírito Santo de Deus. E eu quero saudar a cada um de vocês com uma palavra do profeta Miqueias. A gente tem olhado com um pouquinho mais de ênfase no Novo Testamento, foi uma escolha. Outras séries a gente vai enfatizar um pouco mais no Antigo Testamento, mas eu quero saudar vocês com uma palavra do Antigo Testamento. Profeta Miqueias, capítulo 6, verso 8, diz assim: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. A palavra de Deus, ela é tremenda porque ela é muito clara. Algumas pessoas tentam complicar um pouco a palavra, mas ela é muito enfática na sua prática. E por isso ele diz, se a gente quer fazer aquilo que é bom e aquilo que Deus exige de cada um de nós, é que a gente pratique a justiça, viva em retidão, ame a fidelidade e ande humildemente com o nosso Deus nessa terra. O que ele está dizendo aqui é que em tudo que nós fazemos, nós devemos ser justos. E ao sermos justos, nós devemos ser fiéis nas nossas relações, mas amar e andar humildemente com o Senhor. Por onde nós formos, nós carregamos esse Deus que é maravilhoso, e que Ele é perfeito em tudo que faz, Ele é justo em tudo o que faz. Nós queremos continuar buscando a presença desse Deus que é maravilhoso, essa presença de Deus que nos fortalece para vivermos essa justiça do reino de forma integral na nossa vida, no nosso dia a dia. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por esse dia onde nós podemos refletir na Tua Palavra, esse dia que nós podemos, Pai, Te adorar, glorificar o Teu santo nome. Nós te pedimos, ó Deus, ser Tu conosco, em cada lar, Pai, em cada casa, que o Senhor possa aquecer os nossos corações, que o Senhor possa nos motivar, Deus, a viver o Evangelho de Jesus na prática, uma fé cidadã, uma fé que vive na sociedade, ó Pai, de uma maneira distinta, de uma maneira justa, de uma maneira que busque a equidade entre as pessoas, que busca viver não com parcialidade, Senhor, mas busca viver, Pai, a sua vida com integridade. Assim, Pai, nós queremos nos colocar diante da Tua Palavra, nos submetermos a ela para, em obediência, fazer diferença nos nossos dias, Pai. Nós clamamos isso e Te louvamos no nome de Jesus, que vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Digno de toda honra, digno de toda glória.
Santo é o Senhor, poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje o louvor. Louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Uma das coisas que a palavra de Deus nos ensina a respeito da verdade do Evangelho é que quando nós nos deparamos com a santidade de Deus, necessariamente a gente olha para a nossa miséria, a gente se arrepende e clama pelo seu perdão. Por isso, dentro do culto cristão, nós temos esse tempo de confessar nossos pecados e nós queremos confessar, buscando a Ele em oração juntos. Senhor, nós buscamos a Tua presença diante de um Deus santo, justo, perfeito que és. Nós reconhecemos a nossa miséria, Pai. E nós reconhecemos que nem sempre, Pai, a nossa expressão em sociedade, ela é uma expressão genuína do Teu Evangelho. Pai, nós confessamos que muitas vezes somos omissos, somos indiferentes ao outro, à dor do outro, à necessidade da nossa cidade e até mesmo, ó Deus, omissos em termos políticos, não acreditando mais que é possível exercer a nossa cidadania através da democracia, através da participação, através do envolvimento político. Por isso, Deus, nós te pedimos perdão. Nós confessamos, Pai, que precisamos retornar a ter uma fé cotidiana, uma fé, Pai, que tem implicações em todas as áreas da vida. E por isso nós clamamos pelo Teu perdão, porque a Tua palavra diz que não só é pecado quando nós cometemos o mal, mas é pecado também como nós deixamos de fazer o bem. Por isso nós te pedimos perdão. Clamamos esse perdão no nome de Jesus, que vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. A certeza que nós temos no Senhor Jesus é que assim como nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso, purificados, perdoados, redimidos, restaurados, nós vivemos a nossa fé de maneira integral. Que Deus possa perdoar você, restaurar você, para que você continue caminhando ao seu lado, dia a dia, na sua vida. Em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor. Amém. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando olhas meu coração, tudo tu podes ver, bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me olhas, nada posso esconder.
Meus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando olhas meu coração, tudo tu podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me olhas, nada posso esconder. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar, quando tu olhas para mim, me enche com tua paz. Queremos dar continuidade à nossa série de mensagens e, na verdade, nós estamos terminando a nossa série de mensagens nesse domingo. Tem sido uma jornada incrível a olhar para as Escrituras no viés da cidadania, olhar para as Escrituras na perspectiva de uma fé pública, de uma fé cidadã. E a gente tem sido desafiado a refletir sobre esse tema, porque esse tema é tão desafiador porque ele implica na prática. Esse tema ele não pode ficar só na reflexão. Esse tema ele não pode ficar só em algumas teorias, algumas reflexões filosóficas, conceituais. Ele precisa necessariamente ter implicações para a nossa vida, para a nossa fé, para a nossa vida em sociedade. Por isso eu quero recapitular com você um pouquinho sobre a nossa jornada e quais foram algumas escolhas que nós fizemos, qual foi a caminhada que nós fizemos até aqui. Nós olhamos e decidimos assim, olhar esse tema da cidadania, do Evangelho e da cidadania na perspectiva de Jesus e na perspectiva das cartas paulinas, olhando então para a missão seguida sobretudo pelo apóstolo Paulo. E aqui nós temos esses dois cenários. Jesus, nós olhamos 3 mensagens a respeito dessa mensagem na pessoa de Jesus, a partir dos ensinamentos de Jesus, e nós olhamos então a primeira mensagem que nós trabalhamos, a dignidade humana. E ao falar da dignidade humana, a gente falou da importância do resgate da imago Dei, da imagem de Deus em nós. Todas as pessoas carregam em si a imagem de Deus nelas, elas precisam sim ser restauradas por conta da destruição que o pecado fez na vida delas. E por isso todas as pessoas são dignas de serem amadas e restauradas, olhadas, por isso nós destacamos isso, né? Ver, sentir e agir. Nós ainda falamos a respeito das estruturas de poder, como Jesus, ele lidava com essas estruturas de poder que lhe envolviam, e aí Jesus ele propõe uma pirâmide invertida, né? Grande, ou o primeiro é aquele que serve. E nós falamos um pouco sobre isso, a importância da nossa fé. Ser subversiva, a importância da nossa fé, ela não ter o nosso foco no cargo, na importância, mas sim a relevância que acontece em todas as áreas da sociedade. E último nós falamos sobre a justiça social e nós enfatizamos a experiência da mesa, da comunhão, da convivência de Jesus, gerando ali justiça naquelas relações que ele imprimiu com pessoas. Agora, quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, a gente olhou para a cultura. O apóstolo Paulo ele teve que lidar com grandes centros urbanos, então ele teve que lidar com a cultura e como a gente dialoga com a cultura
e como a gente pode ter a linguagem adequada para abençoar a vida de pessoas na cultura na qual nós estamos inseridos. Mas nós também falamos no culto passado a respeito do Evangelho e a cidade, a polis, como ele se relacionar com a cidade. E hoje, portanto, a gente vai falar sobre a cidadania. Nós estamos encerrando essa série e o tema na qual nós vamos falar hoje é o tema que dá nome à série, Evangelho e Cidadania. Eu quero propor uma caminhada com você, tá bom? Dentro da proposta dessa série, a gente enfatizaria hoje a respeito da cidadania a partir da missão no apóstolo Paulo. E eu quero fazer isso. Eu quero trazer alguns elementos do apóstolo Paulo, sobretudo ali a carta de Filipenses, mas eu quero fazer uma jornada com você no Pai Nosso. Deus tem falado no meu coração através do Pai Nosso e eu creio que a gente pode fazer esse entendimento daquilo que Paulo ensina a respeito da cidadania e a prática do que Jesus propõe na vivência dessa oração incrível que é o Pai Nosso. E aí a gente vai tirar algumas implicações práticas para a nossa vida, tá bom? Vamos lá? A primeira coisa que o apóstolo Paulo ele nos ensina ali na carta que ele entrega aos Filipenses, e primeiro, antes de falar dessa carta especificamente, ou desse versículo especificamente que nós vamos estudar, eu quero falar para você que essa carta, ou essa cidade, né, que é destinada a essa carta do apóstolo Paulo, é uma cidade muito importante. É uma cidade uma cidade do Império Romano, uma província, uma cidade, uma metrópole, uma grande cidade naquele contexto, onde tinha muitos cidadãos romanos. E, portanto, essa carta ela é endereçada aos filipenses e tem um pano de fundo que normalmente a gente não se apercebe, mas para a nossa mensagem ela é fundamental. Paulo ele dialoga com pessoas que são cidadãs romanas, com todas as implicações que tem isso. Tem privilégios de ser cidadão romano, nós já falamos sobre isso, que não paga os impostos para o império, tem outra maneira de ser julgada nos crimes que comete, mas ela também tem deveres para com o Estado. E por isso, Paulo endereça para essa igreja, tendo também como pano de fundo essa questão da cidadania. Agora, olhando para esse versículo, o primeiro versículo que nós vamos citar, vão ser dois. O primeiro deles, Filipenses 1:27, que diz: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Jesus Cristo. É impressionante como Paulo aqui fala a respeito, motivando esses discípulos de Jesus nessa cidade, nessa grande cidade de Filipos, falando, olha, exerçam a sua cidadania de uma maneira digna do Evangelho. E aqui ele está chamando a atenção desses discípulos para, olha, cuidem da maneira como vocês estão vivendo, cuida da forma como vocês estão vivendo, exerçam essa realidade, exerçam essa cidadania, ou seja, essa vida em sociedade, essa vida cidadã, a partir da vocação que há em Cristo Jesus. Então, é a identidade em Cristo Jesus que vai definir a nossa atitude para com a cidade. E não o contrário, não é a cidade que determina, não é porque existe um apelo à nossa cidadania partindo da sociedade, mas é porque a nossa fé em Jesus tem implicações à cidade. Perceba, é a nossa fé em Jesus que tem implicações para a cidade. O segundo texto que nós destacamos aqui, Filipenses 3:20, Paulo vai enfatizar a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A NVI, a Bíblia na qual nós estamos usando aqui para refletir hoje com vocês, ela traduz essa mesma palavra lá de Filipenses 1:27 como cidadania. A Almeida, a linguagem mais tradicional, que também algumas igrejas usam, ela traduz como pátria, então como origem. E uma coisa que eu quero destacar então desse texto é que Paulo aqui está enfatizando para a igreja de Filipos, está dizendo, olha, vocês não pertencem a esse mundo, vocês não são aqui desse mundo como o próprio Jesus ensinou lá em João capítulo 17, vocês não são desse mundo, vocês não pertencem a esse mundo. Mas agora algumas pessoas elas usam disso para ter uma fé totalmente alienada
das coisas que acontecem ao seu redor. Uma fé que não entende da política, uma fé que não entende das demandas sociais que permeiam a nossa relação social, uma fé que diz respeito somente ao seu indivíduo, ao seu bem-estar, à sua consciência, à sua experiência pessoal. Mas Paulo, ele não permite esse tipo de reflexão. O que ele está dizendo para nós, e essa é a base da reflexão de hoje, é que é o fato de nós pertencermos ao reino de Deus, é o fato de nós pertencermos a essa pátria, a essa filiação celestial, é que nós devemos nos colocar no mundo, na cidade, não com o padrão desse mundo, não com o padrão da realidade social que nos permeia, mas pelo padrão do reino de Deus. Então, o que eu estou dizendo para você aqui é algo muito poderoso. O que eu estou dizendo aqui para você é que a maneira pela qual nós devemos viver a nossa vida em sociedade é a partir do padrão do reino de Deus. Ou seja, nós somos governados pelo Espírito Santo. E isso deve ter implicações profundas na nossa vida em sociedade. Não é porque a cidade ou os meios sociais pedem isso para nós, mas é porque nós cremos no Senhor Jesus. Nós pertencemos a esse reino estabelecido por Jesus. Esse reino tem valores, tem princípios, mas também tem atitudes que demonstram a nossa fé de uma maneira muito prática no cotidiano da vida. Então esse é o esboço dessa pregação, dessa reflexão e dessa mensagem de hoje, que é o fato de nós pertencermos a esse reino, que nós temos implicações na cidadania. É o fato de nós pertencemos a esse Deus que governa sobre as nossas vidas. Muito embora a sociedade esteja caída e permeada pelo pecado, nós somos governados por esse Senhor e nós não vivemos uma vida para nós mesmos, mas nós vivemos uma fé cidadã no mundo que nos cerca. Por isso é com essa perspectiva, a nossa maneira de viver deve refletir o padrão dos céus. Essa é o escopo da mensagem. A nossa maneira de viver deve refletir o padrão dos céus. E é nessa perspectiva que eu quero olhar para o Pai Nosso com vocês. Eu quero ler o Pai Nosso. Ao ler o Pai Nosso, a gente vai tirar algumas implicações, 3 implicações para a nossa vida em sociedade, para o exercício da nossa cidadania. Então, a palavra de Jesus que nos ensina a orar, dizendo, Mateus 6, Mateus 6, 9 a 13, Jesus nos ensina a orar, dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai Nosso é uma oração inigualável, porque Jesus aqui com o Pai Nosso, Ele nos ensina a como nós devemos nos relacionar com Deus, como Pai, como Abba, relacionamento de intimidade. Esse relacionamento de intimidade começa a nos mostrar quem Deus é. Por isso que a expressão da palavra de Deus, quando fala que santificado seja o teu nome, a gente está declarando que Ele é um Deus santo. Quando a gente fala que, clamando sobre o pão nosso de cada dia, a gente está dizendo que Ele é provedor. Quando a gente fala, perdoa as nossas dívidas, a gente está falando que Deus é perdoador e assim por diante. A gente está declarando com essa oração quem Deus é. Porque a lógica do Pai Nosso é que a intimidade com Deus vai gerar algo em nós. Esse algo é conhecer quem Deus verdadeiramente é. E ao conhecer um pouco mais a Deus, o convite para nós é as implicações disso para a nossa vida em sociedade. Logo, o Pai Nosso nos ensina sobre o relacionamento com Deus, a convidar ao Senhor a ter um relacionamento de intimidade como Abba, Pai, mas também, em segundo lugar, Ele está falando sobre quem Deus é,
Quando nós oramos essa oração, nós estamos declarando quem Deus é, e por isso Ele é digno de toda a nossa confiança. Mas em terceiro lugar, e é esse terceiro lugar que nós queremos refletir hoje, são as implicações desse relacionamento, de quem Deus é, essas implicações para a nossa vida em sociedade, para a nossa vida social, para os nossos relacionamentos. Então, o Pai Nosso, ele tem uma definição, e eu quero trazer essa definição como escopo de toda a mensagem, daquilo que a gente vai falar, que tem exatamente a ver com a cidadania que Paulo ensinou. Ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que aqui Jesus está nos ensinando a orar é para clamar pelo reino. O reino foi inaugurado em Jesus e ele é vivenciado por nós, seus discípulos, na qual o Espírito Santo habita. Então ele está dizendo: olha, clamem, venha o teu reino. O reino chegou. E ele está dizendo que as coisas, que a vontade do Senhor seja feita na terra como ela é feita no céu. Portanto, quando nós contemplamos essa pátria celestial na qual nós pertencemos, quando nós conhecemos mais esse Deus amoroso e perdoador, gracioso na qual nós temos, nós colocamos isso diante da realidade na qual nós vivemos, e aí a gente precisa ficar indignado, porque está muito distante do que Deus é e do que nós vivemos em sociedade. Está muito distante do que Deus realmente é: santo, provedor, cuidador, um Deus de perto, um Deus que nos protege, um Deus que é conosco, do que uma sociedade marcada por violência, marcada por divisão, marcada por preconceito, marcada por ignorância, marcada por a depreciação de outros, marcado por toda forma de maldade, de calúnia, de toda sorte de injustiça. Então, quando nós olhamos a esse Deus, nós estamos sendo convidados por Ele a sermos agentes de transformação do que Ele é aqui na Terra. Por isso é isso que nós queremos refletir. A primeira implicação que nós queremos refletir é essa. A primeira sentença após essa declaração do venha o teu reino é essa: dá-nos o pão nosso de cada dia. E esse dá-nos o pão nosso de cada dia, Lutero vai dizer também a respeito disso, dizendo que são todos os tipos de necessidades humanas, todos os tipos, não só o pão físico, mas todos os tipos de necessidades humanas. Por isso, a primeira coisa que de implicação para a nossa fé é que, se nós cremos no Senhor Jesus, nós exercemos cidadania como? Assistindo as pessoas nas suas necessidades. Presta atenção nisso. Se você confessa Jesus como Senhor e Salvador, você não é indiferente à necessidade dos outros à sua volta. Você se coloca ao lado, você se compadece, você percebe o sofrimento, a necessidade, as mazelas, você percebe que existem lugares na cidade que não são bem habitadas, você percebe que existem pessoas que estão sofrendo com prostituição, com drogadição, você percebe que tem pessoas que não têm acesso à educação adequada, não têm acesso, portanto, a benefícios para colaborar com a própria sociedade. Então, o primeiro aspecto de implicação dessa oração de Jesus é que nós devemos assistir as pessoas em suas necessidades. E a palavra de 1 João é maravilhosa, 3,17, que diz: se alguém tem recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? O apóstolo João, apóstolo discípulo amado, ele está falando: olha, se você faz essa matemática, eu tenho recursos materiais, existe uma necessidade do irmão e eu não me compadeço, eu não vou ao encontro. Querido, então existe aí algo
em déficit em relação ao amor que nós declaramos que habita em nós, que é esse amor de Deus. Quando nós confessamos ao Senhor, como de fato Jesus como Senhor e Salvador, nós não só estamos declarando nosso amor por Ele, mas é assim que a Bíblia descreve, o amor dele habita em nós. Portanto, nós pertencemos nele. Isso significa comunhão, nós pertencemos nele, estamos nele. E se nós estamos nele, aquilo que é dele se torna nosso. E por isso ele é manifestado na vida das outras pessoas. O segundo aspecto que eu quero destacar da oração do Pai Nosso é quando ele fala sobre perdoar as dívidas, como nós perdoamos aquele que nos tem perdoado. E o segundo aspecto que eu quero falar é desenvolver. Eu já vou explicar um pouquinho mais o que eu quero dizer com isso. O perdão não é algo meramente individual que gera bem-estar. Acho que tem muita gente que entende o perdão dessa forma. Quando ora o Pai Nosso, entende o perdão como algo, sim, eu preciso confessar o meu pecado, Deus precisa me perdoar e assim eu saio com a minha consciência limpa. Mas perdão não é só isso. Perdão não diz respeito somente à minha vida, à minha situação. Perdão possibilita a pessoa encontrar a si mesmo na história de Deus. Olha só isso, que profundo. O perdão possibilita a pessoa perdoada encontrar a si mesmo na história de Deus. Jesus, ele nos pede em diferentes momentos, assim como no Sermão do Monte, para sermos pacificadores, sermos construtores de ponte. Mas ser construtor de ponte não tem a ver só numa esfera espiritual, não tem a ver só com reconciliar pessoas com Deus, mas tem a ver com reconciliar pessoas consigo mesmo, ou seja, ter a sua identidade restaurada. Mas quando nós estamos falando disso, nós estamos falando de restaurar a dignidade, a autonomia dessa pessoa que foi alcançada, para que ela possa ser protagonista da sua vida e não somente vítima, sofrendo das demandas, mas não se colocando como protagonista da vida, a qual ela pode escrever a sua história, a qual ela pode escrever junto com outras pessoas e colaborar para a sociedade. Por isso, em primeiro lugar, nós falamos que a implicação do Pai Nosso nas nossas vidas é que nós assistimos as pessoas nas suas necessidades, porque se nós cremos nesse Deus que é provedor, se nós cremos nesse Deus que nos dá o pão de cada dia, necessariamente você está sendo resposta para essa oração. Você está sendo a personificação desse Deus provedor. Mas quando nós estamos falando desse Deus que nos perdoa, a gente está falando de pessoas, de discípulos que são construtores de pontes. Mas construtores de pontes não só em relação a Deus, mas construções de pontes que fazem com que as pessoas tenham acesso àquilo que elas não tinham, à dignidade. Tenham acesso à vida na qual eles não tinham. Isso é vida em abundância. A vida que não só é a eternidade, que é maravilhosa, que é incrível, e é esse projeto de Deus. Ele quer restaurar toda a face da terra. Ele quer que todas as pessoas sejam salvas. Isso é vontade dele. Mas a verdade é que o nosso evangelho, ele precisa ser proclamado. Esse evangelho de graça, esse evangelho de amor, esse evangelho que transforma, esse evangelho que concede a vida eterna. Mas também é esse evangelho que alimenta fisicamente, esse evangelho que gera oportunidades, esse evangelho que proporciona caminhos e pontes para aquelas pessoas que foram esquecidas na nossa sociedade. Por isso, olha só que interessante o texto de Provérbios, capítulo 31. Provérbios 31 fala algo incrível a respeito desse desenvolvimento, da autonomia das pessoas que estão ao nosso redor. Ele diz assim: erga a voz em favor dos que não podem se defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Aqui é uma palavra de sabedoria. E essa palavra de sabedoria está dizendo para nós: erga a voz em favor de. Erga a voz em favor de.
quando nós estamos exercendo a nossa cidadania, nós estamos também representando aqueles que não têm voz. Não têm voz muitas vezes porque não têm estudo, não têm voz muitas vezes porque não têm acesso à educação. Erguer a voz para aqueles que não sabem a maneira como podem sair da situação de vulnerabilidade, dessa forma autodestrutiva de viver, fruto de um sistema social na qual nós estamos inseridos. Desenvolver. Erga a voz e julgue com justiça. Olha só o final, ele diz: defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. A gente estava conversando um pouquinho sobre isso também na equipe ministerial, refletindo um pouco sobre o que significa essa justiça de Deus. E a Darclé, né, você conhece a Darclé, líder lá no Ministério do Dorcas, Projeto Dorcas, e a Darclé, ela trouxe uma mensagem incrível para nós, falando sobre essa questão do desenvolvimento, né, como o alvo primordial do Dorcas, desenvolver algo, né, gerar algo na vida dessas crianças e desses adolescentes, para que eles possam ser protagonistas das suas vidas, né. E quando a gente estava falando sobre isso, a Darclé destacou algo que eu achei muito, muito pertinente. Ela falou: olha, uma das coisas que a gente precisa fazer como comunidade, como pessoas que creem no Senhor Jesus, é ser a voz daqueles que não têm voz. Quando a gente fala de busca por direitos, existem muitas legislações, muitos conselhos municipais que são maravilhosos, são incríveis, são muito bons, só que muitas vezes não são cumpridos. E as pessoas que sofrem, elas nem sabem que teriam outras oportunidades, que teriam outros recursos, que teriam outros acessos, mas que eles não sabem. Por isso, exercer a cidadania tem a ver com ser a voz daqueles que não têm voz. Desenvolver algo, a autonomia, para que essas pessoas sejam protagonistas. Uma coisa que tirei aí da Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, né, a IPEA, estudando um pouquinho sobre o Atlas da Violência no Brasil, né, motivado também pela leitura desse livro Fé Cidadã, do Carlos Bezerra Júnior, né, que a gente tem refletido também, ajudado na reflexão da nossa série. Nós chegamos a uma conclusão. A violência no Brasil, ela tem idade, endereço, gênero e cor de pele. Os principais violentados no Brasil são os jovens, pretos, pobres e periféricos. Interessante que, quando a gente abre um pouquinho os nossos olhos para a realidade brasileira, a gente percebe que a injustiça, ela também não é igual. A injustiça, ela tem endereço, ela tem idade, ela tem gênero, ela tem também localidade, né? E quando a gente se apercebe desse cenário, em que a maior parte das pessoas que sofrem de assassinato, elas são negras, elas são jovens, e elas estão nas periferias, e elas estão vivendo um submundo, onde as necessidades elas são das mais amplas possíveis e complexas possíveis. Isso precisa mexer com a gente de alguma forma. Isso precisa falar a nossa fé de alguma forma. Essa é uma realidade no Brasil. Quando a gente fala, por exemplo, de racismo, nós já conversamos um pouquinho sobre isso em outros momentos. O racismo no Brasil, ele não é só uma falha ética. O racismo no Brasil, ele é estrutural. Nós tivemos 300 anos de racismo, de escravidão no Brasil. E quando a gente fala de racismo no Brasil, a gente fala de anos e anos e anos, então, de atraso, de justiça para as pessoas que mais sofrem. E quando a gente olha para essa pesquisa, quando a gente olha para essas estatísticas, a gente está só conferindo números, a realidade histórica no Brasil. Mas a minha pergunta é, o que isso fala para a tua fé? O que isso fala para a tua fé? De repente você fala, mas puxa, o pastor agora está falando de jornal no culto, o pastor está falando de estatística no culto, falando de racismo no culto, está falando de desigualdade social no culto. O que isso fala a tua fé? Isso faz sentido para você?
Isso te move algo em você? Eu creio que Jesus queria isso como implicação ao ensinar a oração do Pai Nosso, ao percebermos que existe sim algo profundo que Ele está fazendo em nós quando Ele nos perdoa. Ele está gerando uma nação, povo dele, de pacificadores, construtores de pontes. Em último lugar, Pai Nosso, Ele nos traz uma perspectiva de transformação. E eu quero focar nessa última palavra dele que diz: livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Que mal Jesus estava falando aqui? Que mal Jesus estava falando aqui? Ele está falando de um mal social. Existem pessoas mal intencionadas, pessoas que agem com maldade. E Jesus está falando também em relação a essas pessoas, diante de perseguição, diante de pessoas que afrontam a nossa vida. Está falando: Deus, livra-nos do mal, da pessoa mal intencionada. Quando Jesus aqui está falando do mal, tem a ver também com uma esfera física. E quando a gente ora, então, livra-nos do mal, tem uma esfera restauração das nossas enfermidades. Cura, Jesus está falando aqui. Por isso, quando nós nos deparamos com doenças e enfermidades, a gente deve perguntar: isso existe no céu? Enfermidade existe no céu? E a gente vai dizer: não existe. Portanto, a gente pode orar em nome de Jesus. Jesus estava aqui falando sobre esse mal, e esse mal tem a ver com uma esfera física. Mas também é uma esfera espiritual, porque aqui ele está falando: livra-nos também do poder de Satanás exerce sobre as nossas vidas. A gente vive num mundo caído, sob o domínio de Satanás, e por isso a gente precisa ter uma clareza espiritual de que tudo que nós estamos vivendo como mundo não diz respeito apenas a maestros políticos, não diz respeito apenas a uma esfera de relacionamentos, mas tem a ver com algo espiritual que está acontecendo ao nosso redor o tempo todo e que nós não percebemos. São ciladas de Satanás, são pequenos enganos que nós não entendemos e não percebemos, mas que Jesus está nos ensinando: livra-nos do mal, livra-nos das ciladas do inimigo. Mas também ele está falando aqui: livra-nos do próprio pecado, porque é o pecado que permeia toda a nossa sociedade. As relações de injustiça e as relações de poder, de exploração, tudo isso é fruto da ruptura em relação a Deus e dessa comunhão com Deus que gera no ser humano a necessidade de se sobrepor aos outros. Por isso, quando nós estamos falando aqui desse terceiro ponto, a transformação, eu creio que o Pai Nosso, ele nos confere esse desafio de uma mudança estrutural, de uma mudança maior, de uma mudança não só nos nossos relacionamentos, uma mudança não só na nossa família, individualmente, mas uma mudança social, uma mudança. E quando eu falo uma mudança social, eu não estou falando simplesmente de projetos sociais, eu estou falando de uma mudança de fato sistêmica, de uma outra forma, de formas justas de lidar com todas as situações da vida, de todas as relações humanas, baseadas nessa justiça do reino. A palavra do Senhor fala lá em Tiago 4,17, pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Comete pecado. A palavra de Deus, ela aprofunda, ela diz: olha, não só a gente deve evitar fazer o mal, não só isso. Porque algumas pessoas dizem: mas pastor, eu não mato, não roubo, eu não fumo, eu não bebo. E algumas pessoas são caracterizadas, alguns evangélicos no Brasil são caracterizados por não faço isso, não faço aquilo. Mas a palavra de Deus enfatiza pelo evangelho: faça aquilo outro. A nossa fé no Senhor Jesus, ela precisa ser menos negativa e mais positiva. A nossa fé no Senhor Jesus deve ser menos, não faça isso, algo simplesmente moral, algo simplesmente, muitas vezes, individual. Muitas vezes é uma batalha do coração que deve ser travada, deve ser levada a sério, mas eu creio que a voz que deve ecoar no nosso coração, na sociedade brasileira, é sim uma posição positiva em relação à sociedade.
não é deixar de fazer algumas coisas, mas é começar a praticar a justiça, a fidelidade, andar humildemente com o Senhor, como o profeta Miqueias falou, e nós lembramos na saudação desse culto. Não é deixar, mas é começar a fazer, começar a fazer. Eu quero motivar você, querido, tu está ouvindo essa mensagem, seja agora de manhã, seja em outro momento do dia ou da semana, ou sei lá em que momento você está vendo essa mensagem, eu quero convocar você a buscar uma fé ativa no amor, não uma fé só que renuncia, esses desejos carnais, lutas pessoais, mas um evangelho que nos impulsiona para o outro, na qual nós não podemos ser mais indiferentes. Uma fé cidadã. Uma fé cidadã. Nós lembramos aqui para nós esses 3 pontos importantes a respeito da cidadania, olhando na perspectiva do Pai Nosso, as implicações de um relacionamento íntimo com o Senhor, de um relacionamento no qual nós sabemos quem Deus é, e nós estamos inseridos nesse reino, sabendo quem Deus é, e nós agimos nesse mundo a partir desse relacionamento com o Senhor, mas a partir de quem Ele é. Ele quer manifestar a sua bondade, a sua graça, o seu amor através da sua igreja, através daqueles que amam a Ele, através daqueles que o adoram, através daqueles que o buscam, através daqueles que dizem-se ser discípulos de Jesus. Se você e eu somos discípulos de Jesus, nós caminhamos como Ele caminha. Se de fato nós somos discípulos de Jesus, então nós temos a mesma atitude de Cristo Jesus, mesma atitude de Cristo Jesus. E eu quero destacar isso. Diante da sociedade, a gente deve ajudar aqueles que precisam. Assistir. Primeira coisa, existem pessoas que precisam de pão, é pão que elas vão ter. Existem pessoas que precisam de escola, é escola que elas vão ter. Algumas pessoas precisam de remédio, é remédio que elas vão ter. Elas precisam ser assistidas. Algumas pessoas elas ficam reclamando, mas Bruno, não dá para dar para essas pessoas pobres, não dá para ficar dando esmola para essas pessoas pobres. Mas querido, ela vai ficar com a barriga, vai morrer de fome. Criança cheia de lombriga, criança desnutrida, precisam ser assistidas, mas não só ficar na assistência. Assistir junto, mas ao mesmo tempo criar processos, sair da mobilização, simplesmente juntar pessoas para resolver um problema pontual e começar a se organizar para que possa desenvolver a autonomia, o ser humano, a sua dignidade, e eles possam então começar a ser protagonista da vida, começar que existe algo além daquela periferia, existe algo além do mundo das drogas, da prostituição e dessa briga de poder, do tráfico, existe algo a mais, e a vida é bonita e ela pode ser construída, desenvolver o ser humano, mas também como algo mais sistêmico, transformar, uma reforma social, uma reforma em todas as estruturas políticas, conselhos, instituições, igrejas, escolas e tudo que permeia a nossa sociedade de uma maneira mais justa, a gerar mais oportunidades para todas as pessoas. Quem sabe você está assistindo essa mensagem e diz, Bruno, mas isso é muito complexo. Claro que isso é complexo, mas isso não diz respeito somente a nós. Nós temos posições no nosso trabalho, nós temos posições no nosso bairro, nós temos oportunidades o tempo todo de fazer o bem, de promover o bem, de ligar estruturas em redes e fazer algo diferente, de grande impacto. Mas agora algo precisa ser movido dentro de nós. E esse algo precisa ser o Evangelho. Por isso, exercemos a cidadania do reino quando enxergamos a cidade que carece de uma salvação integral. Exercemos a cidadania do reino quando enxergamos a cidade que carece de uma salvação integral. As pessoas elas não precisam ser só salvas eternamente. Elas precisam ser resgatadas como ser humano, que foram feitas à imagem e semelhança do nosso Deus. E tem tantas pessoas que teve essa forma tão distorcida na sua vida, essa imagem distorcida do Senhor na sua vida, que precisam ser restauradas.
No Antigo Testamento nós encontramos o quarteto de vulnerabilidade. E esse quarteto são os órfãos, as viúvas, são os estrangeiros e os pobres. E esse quarteto de vulnerabilidade, eles não tinham acesso a nada, à propriedade, não tinham acesso, portanto, à riqueza, não tinham acesso à alimentação, não tinham acesso à vida. E o povo de Israel ele foi motivado na sua estrutura, na sua organização, na sua vida em sociedade, de tal forma para que não houvesse fome no povo. A pergunta que é necessário a gente fazer é: quem são os vulneráveis hoje? Quem são os vulneráveis hoje? Quem são os sem voz hoje? Que precisam de cuidado, que precisam de um braço estendido. Quem são eles? Eu quero terminar, querido, com uma prática. Nós refletimos até aqui sobre a maneira como a gente deve viver a nossa cidadania. Eu quero entregar para você algumas coisas muito práticas. Nós estamos diante de eleições, nós estamos diante de decisões importantes municipais e eu queria trazer algumas implicações muito práticas para o exercício da cidadania. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você e motivar você a exercer a cidadania através do voto. De repente isso é muito clichê, né? Exercite a sua cidadania através do voto, mas com isso eu quero dizer o seguinte, que nós como cristãos, a gente precisa resgatar a boa política. A gente precisa ajudar as pessoas a acreditarem que realizar uma boa política é possível. Realizar uma administração pública honesta, íntegra, dentro dos padrões do reino, é possível. Porque algumas pessoas que não acreditam mais na política, quer dizer, não acreditam mais na democracia, na participação, no desenvolvimento comunitário, são pessoas que acabam não se colocando à disposição para servir diferentes frentes do município, do estado, podendo contribuir na educação, contribuir na segurança pública, contribuir na área da saúde, porque, afinal de contas, tudo é corrupto, tudo, né, é ruim. Mas eu quero motivar você a se inserir em diferentes meios da vida em sociedade e a fazer uma nova política. Fazer uma política boa, uma política voltada para as pessoas, voltada para aquele que mais necessita, organizando a sociedade em redes de cura, de cuidado. É possível. Por isso, ao desafiar você a respeito do voto, eu estou dizendo, vamos resgatar uma boa política. Vamos resgatar isso nos nossos dias. Segunda coisa que eu quero motivar você é renovar o seu olhar a respeito da cidade. A gente tem feito isso como comunidade de fé, mas eu acho que é importante você também renovar o seu olhar para a cidade. Olhar a cidade na qual você vive e perceber aonde Deus está chamando você. Nós falamos já em outras pregações sobre isso, que a vocação vem de um chamado interno e de uma inquietação de algo que Deus nos mostra. Quando vem um chamado interno, algo que Deus está falando com você e uma inquietação da realidade, então Deus conecta isso tudo e gera vocação. Você se move na direção do que Deus está falando. Por isso, renove o seu olhar para com a cidade. E último lugar, nós não vamos fazer isso sozinhos. Nós precisamos de outras pessoas. Você certamente olhou essa mensagem e disse, Bruno, isso é muito complexo, isso é muito difícil, isso é muito profundo. A nossa situação brasileira ela é muito complexa, ela é sistêmica. Por isso eu estou dizendo, querido, passou o tempo em que nós achamos que somos os únicos realizando algo. Passou esse tempo. O nosso tempo é um tempo de colaboração. O nosso tempo é um tempo de trabalhar em rede. E por isso nós, como igreja, nós temos uma tarefa. E a tarefa é proclamar o Evangelho de Jesus, resgatar pessoas para esse relacionamento com Jesus e motivá-las a viverem esse Evangelho do Reino de Deus na sua vida, em todas as esferas. Nossa colaboração como igreja estruturada, institucional. Agora, como a gente pode colaborar com diferentes redes, com o conselho do município, com organizações educacionais,
com projetos na área da saúde, como tudo isso se comunica e como isso ajuda a transformar a realidade na qual nós estamos vivendo. Eu acredito muito na colaboração, na qual a gente não precisa ter o nosso nome na placa, mas a gente é voluntário, a gente está engajado em algo que está acontecendo e algo que transforma a vida de pessoas. Por isso, quando a gente fala de colaboração, quando a gente fala de reforma social, quando a gente fala de cidadania, a gente está falando de algo maior do que a igreja. A gente está falando algo maior do que a denominação. A gente está falando algo maior do que o cristianismo. A gente está falando de mobilizar pessoas em torno de uma causa, que é a vida. E por isso eu quero motivar você, no final dessa série de mensagens, Evangelho e Cidadania, com o desejo que você exerça essa cidadania no mundo, mas não sozinho, colaborando com mais e mais pessoas, trabalhando em redes e fazendo um grande impacto na sociedade na qual nós vivemos. Uma coisa é certa, nós temos uma necessidade muito clara, e a necessidade é de pessoas conscientes da sua identidade em Cristo Jesus, que se movem na direção daqueles que não têm voz nem vez, para transformar a realidade deles e transformar o nosso ambiente social. Que Deus possa abençoar você e a mim, esse grande desafio que nós temos diante de nós, e que, graças a Deus, nós não o fazemos sozinhos, nós nos engajamos com muitas outras pessoas. Quero convidar você a orar, feche os seus olhos. Senhor, essa mensagem mais inquieta o nosso coração do que qualquer outra coisa. Ela inquieta porque ela escancara uma realidade enorme na qual nós estamos vivendo e que nós não damos conta. Nós falamos sobre esse atlas da violência, e isso tem implicações na área da educação, na área da saúde, na área de segurança pública. Isso tem implicações, Pai, nessa pandemia que ninguém enxerga, que é essa pandemia da droga, da dependência química, da prostituição, muitas vezes infantil, que é a realidade no Brasil. Senhor, nós clamamos por esse país. E nós clamamos, ó Pai, por essa necessidade que o Senhor está gerando no nosso coração, de uma fé cidadã, de uma fé que enxerga o outro, que enxerga a cidade, de uma fé que não busca somente o seu interesse, uma fé que não busca somente o seu bem-estar, mas uma fé que se envolve. Porque uma igreja envolvente é uma igreja que se envolve, uma igreja que ama, é uma igreja que acolhe, é uma igreja que, inspiradas e movidas pelo Evangelho, é transformadora, transformadora. Senhor, clamamos pela Tua ajuda, em nome de Jesus. Amém. Amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer.
forças e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Bom dia, gente querida. Eu tenho boas notícias para trazer para vocês, que mesmo nesse tempo que nós estamos, mas a gente ainda tem boas notícias. E isso é muito bom para o Projeto Dorcas. E o que eu tenho para dizer é que, pela 5ª vez consecutiva, o projeto de Música no Bairro, do Projeto Dorcas, ele foi aprovado pela Lei do Incentivo à Cultura. Então, de que forma que vocês podem ajudar a doar? Isso é através do imposto de renda. A pessoa física, do total de imposto que ela tem para pagar, ela pode pegar 6% e doar para o Projeto Dorcas. A pessoa jurídica, com lucro real, pode repassar do seu total do imposto de renda 4% para o Projeto Dorcas. O que eu quero reforçar aqui é que, de fato, esse dinheiro vem para o Projeto Dorcas, gente, não tem dúvida. A gente recebe esse dinheiro. Eu gostaria de dizer para vocês que a Lei do Incentivo à Cultura é um dos melhores projetos que a gente tem no Brasil. Então, são projetos que são muito bem atendidos, nós precisamos prestar contas, mas o PRONAC também, ele nos atende muito bem quando nós temos dúvidas. Então, assim, de novo, eu quero incentivar vocês, que vocês convidem amigos, colegas, vizinhos, parentes, para ajudar o Dorcas através do incentivo à cultura. Porque é uma forma que você pode doar sem precisar tirar o dinheiro do bolso. De qualquer forma, você precisa pagar esse imposto de renda. Então, vocês estão muitíssimos convidados. E vocês vão ter mais informações através do WhatsApp da Comunidade do Redentor, como é esse passo a passo, e o telefone da Arlete, que vocês vão fazer o contato, se precisarem alguma ajuda nesse depósito, vai estar na tela aqui embaixo. Então, muito obrigada, e muito obrigada também por todas as doações que essa comunidade tem dado com tanta generosidade. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigada, tchau, tchau. Nós estamos terminando esse culto, nós tivemos tempo de adoração, nós tivemos tempo de oração, nós buscamos a palavra juntos, fomos desafiados pelo Senhor a viver uma fé cidadã. Nós queremos também interceder por pessoas. Eu queria fazer uma lembrança para os irmãos de uma maneira muito carinhosa. Esse ano foi um ano difícil para todo mundo, né? Um ano que atingiu empresas, um ano que atingiu empregados, um ano que atingiu a igreja. Mas eu queria lembrar para os irmãos missionários, na qual nós apoiamos em diferentes lugares do Brasil e do mundo, que carecem das nossas orações, mas que carecem ainda das nossas ofertas. Nós temos o privilégio de ter uma equipe de missionários e nós fomos fiéis com eles esse ano, mesmo não tendo culto presencial, que era onde nós tínhamos as maiores ofertas, que nós estimávamos para eles. Outras pessoas levantaram recursos, pessoas foram fiéis, e eu queria primeiro agradecer você que tem sido fiel com o Ministério Missionário, a Secretaria de Missões, mantendo missionários, projetos missionários,
E eu assim, meu muito obrigado. Gratidão. A comunidade do Redentor é grato por você que tem colaborado, tem contribuído com essa obra maravilhosa, porque a missão não para, a missão ela continua. E eu queria lembrar rapidamente que nós estamos falando aqui do Isaías Dam, nós estamos falando aqui do Kleber de Sá dos Santos, nós estamos falando aqui do Igor, que tem um trabalho incrível aqui no interior do Paraná com os ciganos. Nós estamos falando aqui do Mauro Vespal, da Missão Zero, que está fazendo um trabalho incrível de capacitação para plantadores de igrejas, algo que nós estamos envolvidos, engajados. Nós estamos falando aqui do Daniel Causi, com um trabalho também com muçulmanos no sul da Espanha. Estamos falando do Davi e do Adriano, que tem um trabalho na Tailândia. Nós estamos falando aqui do André Kohlhaus, que é um missionário que está no Crato, no Nordeste do Brasil, e nós estamos falando aqui do Breno, da sua esposa, fazendo um trabalho também maravilhoso lá na África, onde tem muita perseguição religiosa, mas eles entraram lá, ele entrou como médico e está fazendo um trabalho de evangelização com calma, com cautela, mas tem alcançado pessoas para Jesus. Continue orando por esses missionários, mas também oferte com generosidade para o Ministério Missionário. Você pode entrar em contato por esse telefone que está aqui embaixo, o telefone da Comunidade do Redentor, e você pode dizer, olha, eu quero ofertar, eu quero conhecer os projetos, eu quero ofertar para o Ministério Missionário pode dirigir essas ofertas para onde elas são devidas, onde tem necessidade, mas ou eu quero ofertar para um projeto X e ajudar aquele missionário na obra que o Senhor tem feito lá. Faça isso com generosidade, nós motivamos você. Nós queremos orar por esses missionários, mas nós queremos também orar pelo nosso Brasil, por tudo aquilo que nós estamos vivendo ainda como igreja. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, obrigado, Pai, porque mesmo nesse tempo de pandemia, a gente tem percebido a Tua fidelidade. A generosidade dos irmãos, elas têm se multiplicado, Pai. É uma igreja muito generosa, uma igreja, Pai, que tem ofertado para os diferentes ministérios que a gente tem desempenhado nesse tempo de pandemia, tem ofertado, Pai, para projetos sociais, pessoas que têm trabalhado duro, Pai, para abençoar tantas vidas e tantas famílias, ó Pai, de pessoas que padecem nesse tempo de pandemia. Mas também, Pai, nós oramos por esses missionários. Missionários falamos que estão aqui no interior do Paraná, missionários que estão em regiões de periferia, missionários que estão tentando alcançar povos não alcançados pelo Evangelho, Pai. Pessoas, Pai, que estão na África, estão na Tailândia, pessoas, Pai, que se encontram no Nordeste brasileiro, no sertão, Pai, pregando Teu Evangelho, discipulando pessoas. Muito obrigado, Pai, por isso que está acontecendo. Está acontecendo na nossa vida, está acontecendo através de nós e apesar de nós, o Senhor está fazendo. A missão não para, Pai. Nós não estamos com o templo aberto, nós não estamos com o culto presencial, mas nós estamos sim, Deus, em missão, cuidando de pessoas, levando o Evangelho, propagando o Teu reino em todo que é lugar, em todo canto. Obrigado pela tantas pessoas, tantos braços, tantas pernas, Pai. Dá-nos graça de multiplicarmos isso, nós queremos mais, nós queremos alcançar mais pessoas, nós queremos, Pai, apoiar mais projetos para que o Teu reino continue sendo expandido para a honra e glória do Teu nome, para que as pessoas percebam que existe um Deus que é Senhor sobre todas as coisas, porque é um Deus que não tem só promessas eternas, é um Deus que é provedor, é um Deus que sustenta a totalidade da vida. Nós temos experimentado isso em diferentes projetos, perto e longe. Muito obrigado, Pai. Continua nos movendo na direção, nós não queremos parar. Nós não queremos, Pai, nos desmotivar por causa da pandemia. Nós não queremos, ó Pai, nos motivar pelo cenário. Mas nós queremos continuar sendo movidos por fé e generosidade. Por isso, ó Pai, abençoe já os doadores, abençoe aqueles que vão ofertar, abençoe também aqueles que não têm condições. Mas nos mova como comunidade generosa, missional, em missão no mundo. Deus, nós oramos ainda, Pai, pelo Brasil, pelas autoridades, por esse novo tempo que a gente está chegando de eleições. Nós te pedimos, ó Deus, por favor, Pai, a Tua graça, a Tua misericórdia para cada cidade, cada município, que possa ver, Pai, pessoas sérias, pessoas íntegras, honestas, pessoas envolvidas com a população, com a necessidade, Pai.
não só daqueles que têm recursos, mas sobretudo daqueles que não têm condições. Nós te pedimos, Deus, pela nossa comunidade de fé, nesse tempo difícil de pandemia, nós estamos nos adaptando, tentando viver mesmo dentro da pandemia, mas nós te pedimos, ajuda-nos a perseverar como comunidade, na comunhão, de maneira criativa que temos feito, em pequenos grupos, ministérios, diferentes formas, Pai, de se encontrar, ainda que virtualmente. Mas nós te pedimos, ó Deus, sabedoria para os próximos passos, para que o Senhor também nos motive, né, nos dê discernimento, para que a gente continue cuidando de pessoas, mas continue também exercendo a missão que o Senhor nos convida a viver. Nós te pedimos isso, no nome de Jesus, que nos ensinou a orar, a oração na qual nós refletimos, e agora nós oramos junto como igreja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus levante seu rosto e lhe dê a sua paz agora e sempre. E com essa paz que você recebe, com esse amor que você recebe, que você possa ser movido para viver isso em sociedade. Agora, no dia de hoje, mas também todos os dias da tua vida, em nome de Jesus. Amém. Nosso convite continua sendo o mesmo. Nós queremos bater um papo com você nesse Meet que está aí no chat. Participe, vamos conversar sobre essa palavra, vamos conversar sobre os desafios que vêm disso, vamos orar uns pelos outros. Não, você não precisa caminhar sozinho, conte conosco nessa caminhada. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.